Bom dia a todos! Iremos apresentar o trabalho intitulado Aplicação da Genética Molecular no Diagnóstico de Doenças. Este trabalho faz parte da disciplina de Genética Molecular e Evolução. Iniciaremos com a introdução e a apresentação do histórico. Em seguida, iremos apresentar as técnicas PCR, sequenciamento, FISH, microarranjo, CGH-array, CRISPR-Cas e as principais bibliografias utilizadas neste trabalho. Iremos começar com uma introdução histórica. A genética se inicia em 1866 com as descobertas de Mendel. Em 1939, Weaver utiliza o termo biologia molecular para designar o trabalho conjunto entre biologia, química e física para a busca por conhecimentos novos de moléculas. Em 1953, houve a descoberta da estrutura do DNA por Watson e Crick, e esta molécula se consagrou como a molécula capaz de carregar as propriedades genéticas. Nas décadas de 1970 e 80, aconteceram várias descobertas, entre elas a tecnologia de DNA recombinante por Cohen e Boyle, o método de sequenciamento de DNA por Sanger e a técnica de PCR, sigla para reação em cadeia da polimerase descoberta por Mullis. Em 1990, iniciou o projeto Genoma Humano, que teve a sua conclusão em 2001. Atualmente, no ano de 2020, essas técnicas genéticas moleculares são usadas na medicina preventiva para averiguar se o indivíduo possui predisposição genética a determinada doença, antes mesmo que apresente os seus sintomas. Agora iremos falar um pouco sobre o histórico das técnicas. No início, o PCR não era possível, pois como necessita de altas temperaturas para que haja a separação da dupla fita de DNA, as enzimas usadas se desnaturavam. A solução para este problema foi encontrada na bactéria Thermus aquaticus, que possui a enzima denominada Taq-polimerase. Como essa bactéria vivia em ambientes extremos, como as fontes termais de Yellowstone, essa bactéria era adaptada a altas temperaturas. Com isso, a sua enzima, a Taq-polimerase, podia suportar essas altas temperaturas, sendo utilizada na técnica do PCR. A técnica de PCR em tempo real foi desenvolvida por conta da necessidade de se obter a amplificação e a detecção ao mesmo tempo. Com as pesquisas de Mendel, Watson e Crick, o sequenciamento de DNA foi muito importante para desvendar a informação genética e permitir a compreensão de sua estrutura e a função dos ácidos nucleicos. O microarranjo foi descrito em 1995 por Shena e só foi possível por conta da detecção óptica por fluorescência, que permite uma maior precisão na obtenção das intensidades. Atualmente, o microarranjo também é utilizado para análise de expressão gênica. Agora, sobre o sistema CRISPR-Cas. Esse sistema foi descoberto pois ele constitui um mecanismo de defesa das bactérias. Por volta de 1960, o cientista Yoshimori isolou a enzima denominada E. coli, e logo foi observado a sua capacidade de trabalhar, de funcionar, como se fosse um par de tesouras moleculares. A enzima Cas, por sua vez, também faz parte do sistema de defesa da bactéria e pode cortar o DNA precisamente. Em 2012, muito se falou sobre o sistema CRISPR-Cas e a reviravolta que ele causou nesta área, sendo inclusive comparado ao PCR, que revolucionou a engenharia genética. O projeto Genoma Humano teve seu início em 1990 e foi liderado por Watson. Ele contou com a participação de vários laboratórios e cientistas ao redor do mundo e teve sua conclusão em 2001. Para finalizar a introdução, vamos falar sobre novas ferramentas. O projeto Genoma trouxe à humanidade um grande volume de conhecimento sobre o código genético, mas analisar, armazenar, organizar e processar toda essa informação era muito difícil.
Com isso, a bioinformática, aliada com a análise do genoma, foi muito importante, possibilitando que hoje pudéssemos ter dados de análises integradas do genoma. Agora, vamos falar sobre as metodologias não invasivas. Em 1980, mulheres grávidas que recebiam indicação médica para fazer o exame de cariótipo pré-natal, era necessário retirar uma parte do líquido amniótico, que só podia ser feito pela introdução de uma agulha, como mostrado na figura ao lado. Em 1986, essa técnica passou a ser feita com a retirada do vilo coriônico, ou vilo corial. Mas, mesmo assim, essas duas técnicas eram consideradas invasivas, pois podiam trazer problemas tanto para a mãe como para o feto. Para solucionar esse problema, passou-se a fazer esse exame por meio da retirada do sangue materno, que continham algumas células fetais. Esse teste passou a ser chamado de NIPT, Non-Invasive Prenatal Testing, que analisa os cromossomos do feto para ver se ele apresenta alguma alteração cromossomal que possa dar origem a doenças, como por exemplo a síndrome de Down. A reação em cadeia da polimerase acontece a partir dos seguintes componentes: o DNA, que é a amostra, o par de primer, que são sequências de oligosnucleotídeos que se pareiam com o fragmento de DNA-alvo, os DNTPs, que são nucleotídeos que servem como substrato para DNA polimerase, a própria DNA polimerase, que geralmente é usada a ataque polimerase por ela ser termoestável, uma solução tampão para regular o pH da amostra, além de contribuir com a menor formação de dímeros e íons, principalmente magnésio, para ser cofator da ataque e otimizar a reação. Consiste em 3 fases: a desnaturação, que é quando o DNA perde a sua conformação dupla hélice devido à alta temperatura, ficando então em simples fita, para que na fase do anelamento seja possível o pareamento dos pares dos primers. E na fase de polimerização, a DNA polimerase reconhece esses primers e faz a replicação do fragmento-alvo. Ao final de vários ciclos, esse fragmento-alvo se torna extremamente abundante, sendo possível a sua análise, que pode ser feita por eletroforese, uma PCR qualitativa ou convencional, onde o produto é visualizado após o final da reação por um gel de agarose ou acrilamida, curva de amplificação em uma PCR quantitativa e quantificação absoluta por uma PCR digital. Ambas usam a fluorescência para quantificar e acontecem ao mesmo tempo em que ocorre a reação. E ela usa os mesmos princípios da PCR convencional, mas nesse caso há o uso de uma amostra padrão. Essa amostra ela deve ser conhecida previamente e sua concentração deve ser definida. Então, temos um gráfico ciclo por fluorescência, sendo que essa fluorescência se dá pela adição de uma sonda ou um reagente fluorescente, e ela está relacionada com a quantidade de cópias de um gene ou fragmento. Então, aqui temos uma fase basal, onde a expressão de fluorescência é insignificante até atingir o CT, que é o ciclo no qual a fluorescência ultrapassa o limite. Então, a partir desse momento, a fluorescência ela se torna exponencial e é proporcional à quantidade de cópias. Então, essa fase exponencial é ideal para a quantificação. Ela geralmente ocorre do ciclo 20 ao 25 até atingir a fase estacionária, onde os reagentes tornam-se limitantes. Então, para fazer a quantificação, é necessário fazer uma série de diluições com a amostra padrão, representada em azul. Então, a amostra mais diluída ela possui um maior valor de CT, já que é necessária maior quantidade de ciclos para que seja possível visualizar a fluorescência. Então, é feita essa curva padrão, baseada na amostra padrão, e depois extrapola-se a sua amostra nessa curva, sendo então possível determinar a concentração e a quantidade de genes, de cópias de um gene.
Entretanto, esse método possui algumas limitações, principalmente quando o DNA é pouco abundante na amostra. Então, é necessário muitos ciclos para que seja possível visualizar a fluorescência, e isso pode levar a erros de falso negativo. Baseada em técnicas de qPCR, desenvolveu-se outras técnicas, como a RT-qPCR, que usa a transcriptase reversa para transformar RNA em cDNA. E ela pode ser feita de duas formas, em uma etapa ou em duas etapas. Em uma etapa, adiciona-se o RNA e a transcriptase reversa. Então, a transcriptase reversa transforma RNA em cDNA, que por sua vez pareia-se com a sequência específica de primers. A DNA polimerase reconhece isso e, usando os DNTPs, ela replica esse cDNA. Esse método ele é principalmente indicado quando há poucos fragmentos a serem analisados, além de possuir uma alta reprodutibilidade e pouca quantidade de reagentes, diferentemente da em 2 passos. Nesse caso, em um primeiro momento, é feito a transcrição reversa em um tubo e em outro tubo é feito a reação de PCR propriamente dita. Então, ela é indicada quando há vários fragmentos a serem analisados. Além disso, além da amplificação da sua amostra, é necessário o uso de um controle endógeno para avaliar a qualidade e a eficiência da transcriptase reversa. Essa técnica ela é principalmente usada no diagnóstico de doenças virais, como a dengue, e também para avaliar a expressão gênica. Então, nesse caso, é feito duas reações diferentes. Uma com a sua amostra, que pode ser chamada de tratada, e outra com um gene de referência, que pode ser chamada de não tratada. Então, a sua amostra, por exemplo, ela pode ter sido submetida a um determinado fármaco. E você quer avaliar a expressão gênica. Então, você vai amplificar esses dois, o gene de referência e a sua amostra. E então, pode ser feito por duas formas. Por um CT comparativo ou por uma curva padrão. Então, é possível avaliar se a amostra tratada ela possui uma expressão menor do que a não tratada. Isso é bem interessante, por exemplo, na avaliação de tratamento de câncer. Temos também a multiplex PCR, onde a amplificação de vários loci com pares de primer específicos para cada alvo específico. Então, aqui, o fragmento A possui o seu par de primer específico, assim como o B, o C e o D. Então, essa técnica ela pode ser feita tanto por eletroforese quanto pelo método de quantificação. Lembrando que no método de quantificação é necessário o uso de um reagente específico para cada fragmento. Então, aqui, cada cor corresponde a um fragmento, assim como no método de quantificação. Essa técnica ela é especialmente interessante quando é necessário avaliar vários fragmentos. Então, pode ser feito, em vez de fazer uma reação para cada fragmento, é possível fazer apenas uma única reação com todos os fragmentos. Então, ela é principalmente indicada para o diagnóstico de doenças genéticas, já que geralmente mais de um gene está relacionado com uma determinada anomalia. Temos também a Nested PCR, onde usa-se 2 pares de primer, um externo em baixa concentração, em que amplifica todo o fragmento, não só o fragmento de interesse, mas fora do fragmento também. E após essa primeira amplificação, com o produto, o segundo par de primer amplifica apenas o fragmento de interesse. Ele está em alta concentração, então
esse método ele é recomendado quando há necessidade de uma alta especificidade e sensibilidade, já que assim diminui a possibilidade de reações cruzadas. Ele é principalmente usado no diagnóstico de malária e de outras doenças infecciosas. Por fim, temos a PCR digital. Nela, a amostra ela é extremamente diluída e parcionada em 20 mil compartimentos, que é como se fossem gotículas individuais na amostra. E cada gotícula pode haver um ou poucos fragmentos de interesse ou nenhum fragmento. Então, essas gotículas elas são amplificadas e essas gotículas que possuem um fragmento de interesse, elas emitem fluorescência, então elas têm um sinal positivo. E as gotículas que não têm um fragmento de interesse, ela pode ter, por exemplo, um contaminante, ela não vai emitir fluorescência, tendo então um sinal negativo. No final, é feito uma mensuração entre positivos e negativos, sendo então desnecessário o uso de uma curva padrão, já que possui uma quantificação absoluta. Então, essa técnica possui alta sensibilidade, pouco risco de contaminação, já que os contaminantes também são diluídos, e não precisa de parâmetros para quantificar, já que ela não precisa de uma amostra padrão. Essa técnica ela é apenas indicada quando não é possível fazer as outras técnicas, já que ela é muito nova, então ela é muito cara e precisa de uma mão de obra extremamente qualificada. Então, ela é usada principalmente no diagnóstico precoce de câncer, no diagnóstico de algumas doenças infectoparasitárias e no diagnóstico pré-natal não invasivo. Agora, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o sequenciamento de nova geração. Mas primeiro vamos entender o que é um sequenciamento de DNA. Bom, ele consiste na determinação das sequências de nucleotídeos presentes no material genético. E dessa forma, nós conseguimos sequenciar genomas inteiros de organismos, inclusive de seres humanos. O sequenciamento de nova geração ele é dividido em 3 gerações. A primeira geração surgiu mais ou menos na década de 70 com as técnicas de Sanger e Maxson Gilbert. Inicialmente, a técnica de Sanger utilizava materiais radioativos, porém, a técnica de Maxson Gilbert utilizava uma quantidade maior desses componentes radioativos e também reagentes de alta periculosidade, e por isso acabou caindo o seu uso. A segunda geração, ela consiste principalmente com as técnicas de Illumina e do sistema 454. A principal diferença entre a segunda geração e a primeira é que na segunda nós conseguimos sequenciar uma maior quantidade por um custo muito menor do que em relação à primeira. E por último nós temos a terceira geração, com as técnicas principais sendo Pacbil e Oxford Nanopore. A principal diferença entre a terceira e a segunda geração é que na terceira nós conseguimos sequenciar cadeias longas, enquanto que na segunda, cadeias curtas. Vocês podem encontrar por aí também um termo de sequenciamento de próxima geração. Mas o que seria isso? Esse termo ele surgiu com o advento da segunda geração. Então ele foi próximo à primeira geração. E ele consiste na junção então, da segunda geração com a terceira geração. Agora eu vou aprofundar um pouco mais sobre o sequenciamento de nova geração, especialmente sobre a segunda geração. Então, o sequenciamento de nova geração, ou a sigla LGS do inglês Next Generation Sequence, é o mais recente conjunto de tecnologias para sequenciar o DNA, muito importante nos estudos de genômica estrutural e funcional. As principais vantagens de se aplicar o NGS ao invés de aplicar outras formas de sequenciamento como o de Sanger são justamente o HGS e as leituras curtas. O HGS nada mais é que o alto rendimento dessa tecnologia, já que ele vai nos oferecer um maior volume de dados com menor custo por base. Então é possível sequenciar milhões de fragmentos de DNA em uma única rodada, facilitando o sequenciamento de todo o genoma. E as leituras curtas, que quando comparadas à primeira geração é uma vantagem, mas quando comparadas à terceira geração já se torna uma desvantagem.
As principais plataformas usadas são o 454, que é a primeira lançada da segunda geração, a Illumina, que é a mais usada atualmente, o Solid, que é baseado em hibridização, o Ion Torrent, que é baseado em semicondutor, o PacBio, que é o sequenciamento de molécula individual, e o Oxford Nanopore, que é a análise de um sinal elétrico quando um fragmento de DNA passa por uma membrana ou um poro, sendo esses dois últimos de terceira geração. E aqui justamente está as imagens dos equipamentos da terceira geração, de PacBio e Oxford Nanopore, comparando o tamanho e o custo reduzido do equipamento do Oxford Nanopore, indicando que em poucos anos essa tecnologia pode ser o padrão ouro para o sequenciamento. A técnica de Illumina, que é a técnica mais usada atualmente, é o sequenciamento por síntese. É dividido basicamente em 4 etapas. A primeira etapa é a preparação da amostra, no qual a gente vai ter então a fragmentação do DNA e a adição desses adaptadores em suas extremidades. Em seguida, esses adaptadores vão se parear com os primers que estão presos na nossa célula de fluxo. E aí então eles também vão ficar imobilizados, certo? Então aqui a gente vai ter então o primer imobilizado na nossa célula de fluxo e o nosso fragmento de DNA também imobilizado, né, por pareamento. A segunda etapa é a geração do cluster, no qual é a amplificação do sinal para o equipamento poder captá-lo. Então a gente vai ter uma DNA polimerase fazendo a síntese dessa fita, né, a cópia dessa fita, e o nosso fragmento de DNA da nossa amostra é lavado, é levado embora. Em seguida vai ter uma segunda amplificação, que é a amplificação por ponte, já que esse primer é correspondente a esse, é complementar, e eles vão se parear, e aí vai vir uma nova DNA polimerase fazer a síntese de novo. E aí agora a gente vai ter então 2 fragmentos de DNA presos a essa célula de fluxo. Isso vai acontecer com todos os fragmentos do cluster. Então, no fim, a gente vai ter milhões de cópias de um único fragmento de DNA, que é na nossa amostra. Aqui é a nossa célula de fluxo, que é onde ocorre essa geração do cluster. E depois a gente vai para o sequenciamento. Sequenciamento nada mais é que a adição de nucleotídeos marcados com fluorófilos na fita molde. Aqui no exemplo tem uma bolinha vermelha adicionada. E na nossa legenda corresponde ao nucleotídeo timina. Então quer dizer que a timina foi adicionada, então aqui tinha uma adenina. Então, ao longo dessa síntese dessa nova fita, fluorescência vai sendo gerada e captada pelo equipamento, e assim vai gerando o sequenciamento. Então, toda vez que o equipamento ele converte o sinal, ele converte essa fluorescência em uma sequência de nucleotídeos, é denominado chamada de bases, ou base calling, e aí assim ocorre o sequenciamento. Aqui é como se a gente tivesse uma visão do equipamento, certo? Todas essas bolinhas, essas fluorescências sendo geradas aí para ocorrer o sequenciamento. E por fim a gente tem a análise desses dados, análise dessa sequência de nucleotídeos e do gráfico que é gerado. Já o sistema 454, ele é baseado no pirossequenciamento, que nada mais é que cascatas enzimáticas para detectar a amplificação do DNA com a liberação de um pirofosfato. Aqui é uma molécula de pirofosfato, então é P2O74-, e as etapas são semelhantes às etapas da Illumina. Então, primeiro a gente vai ter a preparação da amostra, que é a fragmentação do DNA com a adição desses adaptadores em suas extremidades. Depois elas são colocadas nessas beads, nessas miçangas, e aí são levadas para o PCR em emulsão. Depois, nesse PCR em emulsão, elas são colocadas nesses nanopoços para realizar o sequenciamento. Então, o sequenciamento é a adição de uma base em cada nanopoço. Com isso, vai sendo liberado pirofosfato. Esse pirofosfato vai ser convertido em ATP por uma enzima e esse ATP vai ser consumido pela luciferase, gerando um sinal luminoso.
Então, toda vez que ocorre uma incorporação de base em um nanopoço no sequenciamento, libera pirofosfato e gera luz. E essa luz é captada pelo equipamento e assim realiza-se o sequenciamento. São várias as aplicações do NGS na ciência atual. Algumas delas são a identificação de genes ou mutações de risco, diagnóstico de câncer, já que é possível detectar inserções, deleções ou grandes rearranjos, diagnóstico de doenças raras, já que hoje em dia sabe-se que 90% das mutações que ocorrem nos exons, e aí realiza-se o sequenciamento do exoma, que é o próximo assunto. Só que quando não tem estudos publicados sobre tal mutação ou sobre tal fenótipo apresentado pelo paciente, torna-se viável então o sequenciamento de todo o genoma. A farmacogenética, que é a escolha de um fármaco e sua dose baseado nas informações genéticas do paciente, a hereditariedade, e quando aplicado na reprodução humana, tem o teste do PSG, que é o Screening Genético Pré-Implantacional, no qual vai analisar todo o genoma do embrião, detectando possíveis variações, como variações no número de cromossomos, como é a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Turner, que a mulher nasce apenas com um cromossomo X, e a síndrome de Klinefelter, que o homem nasce com um cromossomo X a mais. Portanto, o sequenciamento de nova geração é uma técnica revolucionária que necessitou de ferramentas computacionais tão complexas quanto as informações que ele nos oferece. Nesse momento, explicarei para vocês a técnica de sequenciamento de exoma. O exoma é o conjunto de todos os exons do genoma humano. Os exons são sequências codificadoras de proteína e correspondem por cerca de 1% do genoma humano. Ao realizar esse tipo de sequenciamento, busca-se possíveis alterações nas sequências dos exons humanos, alterações as quais podem promover o desenvolvimento de alguma doença. Essa técnica apresenta as seguintes etapas, as quais explicarei no slide posterior. O sequenciamento de exoma é utilizado no diagnóstico de doenças raras com padrão de herança mendeliano, como, por exemplo, a diarreia congênita por cloreto. Também é utilizado no diagnóstico de cânceres, doenças complexas, como, por exemplo, o Alzheimer e o autismo. E também é utilizado no diagnóstico pré-natal de anomalias fetais. Bom, o procedimento inicia-se com a coleta de uma amostra. A amostra pode ser de saliva, um procedimento menos invasivo, só que com maior risco de contaminação, seja por bactérias ou por restos de alimentos, ou uma amostra de sangue, a qual é mais utilizada. Depois da coleta da amostra, é feita a extração do DNA, um DNA genômico de alta qualidade. Essa molécula será fragmentada por métodos enzimáticos ou por sonicação. Após a fragmentação, é feita a reparação das extremidades desses fragmentos, retirando os nucleotídeos pendentes. Depois disso, é feita a ligação de adaptadores nas extremidades desses fragmentos. Após a reparação e a ligação de adaptadores, é feito o enriquecimento das regiões exônicas, por meio de uma hibridização em fase aquosa entre os fragmentos de DNA e as sondas. Os fragmentos que hibridizarem com as sondas serão recuperados magneticamente, e os que não hibridizaram e não são de interesse serão posteriormente lavados. A partir desses três processos, obtém-se uma biblioteca de enriquecimento de regiões exônicas, a qual é posteriormente eluída e amplificada. Essa biblioteca será sequenciada por métodos paralelos de sequenciamento, como por exemplo a Illumina. Esse sequenciamento produzirá várias leituras da sequência de análise. Por fim, é feita a comparação dessas leituras com a sequência de referência do genoma humano, buscando, com isso, possíveis alterações na sequência dos nucleotídeos dos exons que estamos analisando. Bom, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o sequenciamento de RNA, também conhecido como RNA-seq. Vamos introduzir o tema.
O sequenciamento de RNA é uma das técnicas que compõe o conjunto de técnicas de sequenciamento de nova geração. Esta vai ser, por função, o sequenciamento dos transcritos de um determinado organismo. Mas para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa técnica, a gente tem que falar da molécula-alvo desse tipo de sequenciamento, que é o RNA. O ácido ribonucleico vai ser uma molécula fita simples, diferente do DNA, que é fita dupla, que apresenta como bases nitrogenadas a uracila, a citosina, a adenina e a guanina. Lembrando só que a uracila é específica do RNA. A gente sabe que existem RNAs não codificantes, que são estes responsáveis por diversas funções regulatórias, que vão desde controle e regulação da tradução a controle e regulação da morte celular programada, por exemplo. E existem também os RNAs codificantes, que são estes responsáveis por produzir a vasta gama de proteínas que nós conhecemos. E essa técnica ela vai ser capaz de sequenciar todos os transcritos de um determinado organismo. Ou seja, ela é capaz de sequenciar o transcriptoma de um determinado organismo. Bom, vamos entrar nas aplicações. A primeira que eu trouxe foi fornecer dados sobre expressão gênica e splicing alternativo. Em âmbito de expressão gênica, a gente sabe que diversas patologias vão alterar a expressão de um determinado gene. E através dessa técnica a gente consegue qualificar e quantificar a expressão de um determinado gene, do gene em questão. Então ela é de suma importância, para, por exemplo, para o diagnóstico complementar, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E o splicing alternativo, que a gente sabe que é um evento bastante comum no nosso genoma, que acontece com cerca de 70% dos nossos genes, que pode ocorrer de diferentes causas, por exemplo, através da retenção de introns ou adição ou exclusão de exons, por exemplo. Então, através do sequenciamento de RNA, a gente vai conseguir saber o que ocorreu nesse evento, nesse splicing alternativo. Como segundo item, detectar novos transcritos e transcriptomas anormais. Bom, através da técnica a gente consegue conhecer novos transcritos que até então nós não conhecíamos e detectar transcriptomas anormais. Diversas doenças, eu vou dar o exemplo aqui da distrofia miotônica tipo 1, ela vai gerar, através de uma expansão em uma determinada sequência gênica, vai gerar um transcriptoma normal. E esse transcriptoma normal que vai causar a doença. Então ela é de suma importância também para o diagnóstico complementar. Mais uma vez reforço. Bom, como terceiro, possibilita análise sobre a evolução de um organismo a partir da expressão gênica. Através da análise da expressão gênica, a gente consegue comparar como foi o processo de evolução e desenvolvimento de diferentes populações celulares, por exemplo. Então, ela é de suma importância para a obtenção de dados sobre evolução e desenvolvimento. E, por fim, o diagnóstico complementar. Como eu reforcei em todo esse slide, é de suma importância essa técnica para o diagnóstico complementar. Mais à frente eu vou trazer uma doença que a gente vai discutir juntos. Mas tenham em mente, por enquanto, que ela é amplamente usada no diagnóstico de diversas doenças, uma vez que ela é capaz de analisar a expressão gênica, dados de splicing alternativo, detectar transcriptomas anormais. Bom, agora que nós apresentamos um certo embasamento teórico sobre a técnica, nós já podemos começar a entender um pouquinho melhor como essa técnica é realizada no laboratório. Bom, a imagem abaixo que eu trouxe para vocês vai ser capaz de mostrar todos os passos necessários para o sequenciamento de RNA. Como passo número 1, ocorre a extração direta da molécula de RNA-alvo. Nesse caso, nessa imagem, foi utilizada uma molécula-alvo de RNA mensageiro, mas é importante deixar claro que a técnica de RNA-seq vai ser capaz de sequenciar qualquer transcrito, ou seja, o transcriptoma total de um determinado organismo, não somente a molécula de RNA mensageiro. Bom, como passo 2, ocorre a síntese da dupla fita da molécula de DNA complementar. O que acontece? Para que a gente consiga continuar nosso sequenciamento, a gente precisa converter nossa molécula de RNA em uma molécula de DNA complementar. E como que é realizado isso? Através da técnica de RT-PCR. Bom, passo 3. Fragmentação enzimática da molécula de DNA complementar. A gente tem que ter em mente que as técnicas de sequenciamento em geral,
elas são técnicas de alta resolução. Então, para que a gente consiga maior resolução, a gente tem que trabalhar com pedaços pequenos, com pedaços menores, para que a gente consiga um resultado ainda mais claro. Então, nessa fase, ocorre a fragmentação do DNA complementar. Ele é clivado em diferentes pontos. Como passo 4, nós vamos ter o reparo das terminações. A gente tem que ter em mente que esses fragmentos produzidos, eles foram originados de um processo de clivagem. Então, foi produzido uma série de pontas soltas. Então, a gente tem que corrigir essas terminações, esses fragmentos. Bom, como passo 5, vai ocorrer a adição de adaptadores barcodes. O que são esses adaptadores? Esses adaptadores eles vão funcionar como marcadores para as plataformas de alto rendimento, que são passos futuros para nosso sequenciamento de análise, que eu vou explicar mais à frente. Mas para que ocorra a leitura desses fragmentos, a gente precisa da adição desses adaptadores barcodes. Bom, como passo 6, vai ocorrer a amplificação pela técnica PCR. Então, o que a técnica de PCR vai fazer nesse passo? Ela vai produzir milhares de cópias desses fragmentos para que a gente prossiga com a análise. Bom, e por fim, esses fragmentos vão ser destinados para as plataformas de alto rendimento, que são essas plataformas que vão, de fato, efetuar a leitura, o sequenciamento. Bom, eu trouxe umas imagens de algumas plataformas. Essa inicial aqui é a Roche 454 e essa é a Illumina. Bom, a mais utilizada hoje em dia vai ser a Illumina, ela é mais moderna. Mas a gente ainda apresenta laboratórios que ainda apresentam a Roche 454. É muito comum ainda. Bom, e para finalizar, em âmbito de diagnóstico complementar, hoje eu trouxe uma patologia para nós analisarmos juntos. O BOS é uma doença caracterizada pelo aumento anormal da glândula tireoide, que se localiza na porção anterior do pescoço, nessa região exemplificada pela imagem. Esse aumento ele vai causar bastante incômodo para esse paciente portador e vai ser bastante visível, como exemplificado nessa outra imagem aqui. Pode ser necessário a intervenção cirúrgica e essa doença vai acometer mais mulheres do que homens. Como ocorre o diagnóstico padrão? O diagnóstico padrão inicialmente é realizado pelo profissional médico através de um exame físico. Em seguida, é solicitado um exame sanguíneo que buscará mensurar os níveis dos hormônios T3 e T4 produzidos pela glândula tireoide e o nível do hormônio TSH produzido pela hipófise. Esse TSH ele vai apresentar uma função importantíssima regulatória em diferentes glândulas, inclusive a glândula tireoide. Bom, e como ocorre o diagnóstico complementar através do sequenciamento de RNA? É sabido que indivíduos portadores dessa patologia vão apresentar cerca de 70 genes com expressão alterada. Então, esse já é um marcador para nós. E indivíduos portadores da mesma vão apresentar a síntese da proteína nucleolar HOTS. Essa proteína, então, ela vai ser só sintetizada em indivíduos que apresentam essa patologia, servindo, então, como um marcador importantíssimo para o diagnóstico complementar através da técnica de sequenciamento de RNA. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o sequenciamento de nova geração para uma célula única. Mas o que é isso? É um conjunto de técnicas realizadas em células individuais que são coletadas aleatoriamente dentro de uma amostra. O principal objetivo desse sequenciamento é traçar o perfil da composição do tipo de célula específico presente no órgão ou buscar a heterogeneidade do transcriptoma em células do mesmo tipo. Nessa apresentação, nós vamos focar no primeiro objetivo, tá bom? As técnicas que são empregadas, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, elas consistem no primeiro objetivo. As aplicações que são empregadas nesse sequenciamento nos permite identificar a variação genotípica que são empregadas por mutações, como por exemplo os tumores. Ela permite estabelecer uma relação entre as linhagens celulares como se fosse uma árvore genealógica realmente das células. E também ela permite a análise dos estados funcionais dessas células individuais. Trazendo um pouquinho para o tema do nosso trabalho, o principal alvo, então, desse sequenciamento de nova geração para a célula única seria na colaboração da compreensão
dos processos de formação e evolução das doenças que são originadas por mutações, por exemplo, como os tumores, e aqui eu trago para vocês uma imagem representativa de um tumor no cérebro. Mas como que ocorre esse sequenciamento de nova geração para uma célula única? Bom, ela ocorre em 4 etapas. Primeiro, nós realizaremos um isolamento. Mas por que um isolamento? Vamos imaginar que nós temos uma amostra e essa amostra tem vários tipos celulares. Células do sangue, células musculares, neurônios, espermatozoides. E nós queremos isolar uma célula única. E a escolha dessa célula única vai depender muito daquilo que você pretende pesquisar. Vamos supor que você está pesquisando sobre infecções. Não compensa você utilizar um espermatozoide ou um neurônio. Seria melhor que você isolasse, então, células do sangue, especificamente os glóbulos brancos, certo? É um exemplo da forma como você deve escolher o seu tipo celular. Feito isso, nós realizaremos uma amplificação do material genético que está presente nessa célula que você acabou de isolar. Depois, nós realizaremos uma quantificação e, por último, uma análise dos dados obtidos. Bom, então vamos para a primeira etapa, que é o isolamento. Entre as principais técnicas que podem ser empregadas, a FACS é a mais encontrada e utilizada. O que ela significa? É um separador celular ativado por fluorescência. De maneira geral, ela ocorre da seguinte forma. As células, vocês podem perceber que são vários tipos celulares, elas são sinalizadas com fluorocromo e se encontram em suspensão em um fluido. Esse fluido ele vai ser atingido por um feixe luminoso de laser, onde nós vamos ter detectores e analisadores que irão mensurar, ou seja, contar as células íntegras de acordo com as suas cargas. Então, ela consegue classificar eletrostaticamente essas células. Posteriormente ao isolamento, nós temos a amplificação do DNA genômico. Então, nós isolamos a nossa célula e agora queremos amplificar o material genético dela. Como na etapa anterior, diversas técnicas podem ser empregadas, mas a mais utilizada e encontrada é o Malbach, que são múltiplos ciclos de amplificação baseados em anelamentos e looping. De uma forma bem simples. Então, nós temos o DNA genômico, ele vai ser atingido, vamos dizer assim, por primers de Malbach. Esse primer vai se anelar a esse DNA genômico e com a ajuda de uma polimerase que consegue se deslocar pela fita em altas temperaturas, nós vamos dar origem a um semi-amplicon. Como o próprio nome já diz da técnica, são múltiplos ciclos, esse DNA genômico ele vai passar novamente por um ciclo de amplificação e esse semi-amplicon também pode ser amplificado novamente. Então, aqui nós temos a amplificação do DNA genômico novamente e aqui a amplificação do semi-amplicon que foi gerado anteriormente. Só que, quando esse semi-amplicon ele é amplificado novamente, nós construímos uma estrutura 3' complementar a 5'. E dessa forma, há uma hibridização e a formação de um loop. Esse loop não pode mais ser amplificado. Só o DNA genômico e os semi-amplicons que são amplificados. Esse loop, ele forma um amplicon completo. E esse amplicon completo, ele vai ser amplificado mais ainda através da técnica de PCR, que eu sei que foi muito bem explicado anteriormente, mas só para relembrar vocês, PCR, ele passa pelo ciclo de desnaturação, anelamento e a extensão. Alcançamos então a terceira etapa, que é a quantificação das bases que foram anteriormente amplificadas. Bom, para essa quantificação, nós podemos utilizar duas técnicas diferentes, a técnica de microarranjos e a de Illumina. Eu não vou entrar em tantos detalhes, a técnica de microarranjo ela vai ser explorada um pouquinho melhor posteriormente, é um dos nossos próximos tópicos, mas para a quantificação de bases amplificadas, dentro do sequenciamento de célula única, nós podemos detectar através dessa técnica polimorfismos de nucleotídeos únicos. Enquanto que a técnica de Illumina, por ela apresentar uma precisão digital, ela é mais sensível
a identificar anomalias novas e raras. Então, isso permite que nós possamos enxergar dentro das bases que foram amplificadas diferentes tipos de anomalia e também a presença de rearranjos na estrutura do material genético. Então, dessa forma, é preferível que se utilize a técnica de Illumina e não a de microarranjos. E para finalizar, nós chegamos então na quarta etapa, que é a análise dos dados. Então, nós isolamos a célula, amplificamos ela, quantificamos essas bases que foram amplificadas e agora nós vamos analisar os dados que nós obtivemos até agora. Como que isso acontece? Nós podemos utilizar bancos de dados que têm disponível sequenciamentos já realizados. Eu trouxe um exemplo para vocês, que é o Centro Nacional de Informação Biotecnológica, mas existem outros bancos de dados que vocês podem acessar. Então, de uma forma geral, como que isso ocorre? Você vai realizar uma comparação entre os dados que você conseguiu com todas essas técnicas anteriores e com os dados já existentes. Você vai fazer uma comparação. Será que as bases ocorreram mutações nas bases? Será que elas estão idênticas ao que já foi sequenciado de uma célula considerada normal? Será que há diferença? Quanto que é essa diferença? Essas perguntas vocês vão conseguir responder através realmente de uma comparação daquilo que você obteve com aquilo que já é considerado o normal. Nós abordaremos a respeito da técnica de hibridização in situ por fluorescência, também denominada de FISH. Essa técnica utiliza sequências de DNA, também denominadas de sondas. Essas sondas possuem marcações com fluorocromos que, ao se interagirem com uma sequência-alvo, sofrem um processo denominado de hibridização. Esse processo possibilita a emissão de um sinal de fluorescência que posteriormente vai ser identificado por um microscópio de fluorescência. Essa técnica de FISH ela possui três principais componentes, que é a amostra, as sondas e o microscópio de fluorescência. A amostra pode trabalhar com núcleos interfásicos ou até mesmo cromossomos metafásicos. Essa amostra pode ser do tipo de um tecido, por exemplo, como também células fixadas. No caso, seriam células em cultura. Essa fixação, no caso dos tecidos, pode ser com parafina. Essa fixação possibilita cortar em pequenos fragmentos esse tecido, depois é removido essa parafina e posteriormente esse material passa por diferentes concentrações de álcool, passando por um processo denominado de reidratação. As sondas, elas são sequências de DNA conhecidas, podem ser genes, fragmentos de genes, oligonucleotídeos sintéticos, e essas sondas elas podem ser de dois tipos, diretas ou indiretas. As sondas diretas, elas possuem nucleotídeos marcados com fluorocromos e, ao interagirem com uma sequência-alvo, emitem esse sinal de fluorescência. Já as sondas indiretas, elas possuem nucleotídeos com marcadores. Esses marcadores, eles são reconhecidos por anticorpos e são esses anticorpos quem possui esses fluorocromos. Esse tipo de sonda, do tipo indireta, elas são mais utilizadas, pois essa interação marcador e anticorpo possibilita uma amplificação de sinal. As sondas, elas podem ser do tipo pintura, pintando os dois braços do cromossomo ou somente um braço, do tipo centromérica, que identifica sequências repetitivas do centrômero. E esse tipo de sondas centroméricas, elas são bastante utilizadas na detecção de aneuploidias, cromossomos em anel ou até mesmo cromossomos discêntricos. As sondas do tipo locus específicas, elas detectam pequenas regiões do DNA e, por esse motivo, elas podem ser mais utilizadas na detecção de deleções, inserções ou até mesmo translocações. O microscópio de fluorescência, ele é o meio que nos permite visualizar esse tipo de imagem aqui do lado. Esse tipo de imagem só é visualizada através da utilização de luz na faixa de ultravioleta e filtros também aqui nesse microscópio de fluorescência, que possibilita a transformação desse sinal de fluorescência em fótons de luz visível. Aqui, de uma maneira mais esquemática, nós podemos falar um pouco mais detalhada da técnica. O
que nós poderíamos dizer? Que as sondas, sendo elas diretas ou indiretas, juntamente com a amostra, vão sofrer desnaturação, que nada mais é que o afastamento da dupla fita, e isso possibilita o processo posterior, denominado de hibridização, que nada mais é a interação, da sonda juntamente com essa dupla fita de DNA. Essa interação que possibilita a emissão de um sinal de fluorescência, que posteriormente vai ser identificado através de um microscópio de fluorescência. A aplicação da técnica de Fish. A técnica de Fish pode identificar células do tipo normal, por exemplo, quando não tem nenhuma alteração, quando, por exemplo, nós podemos ver 2 cromossomos homólogos marcados do tipo 13 e 2 cromossomos homólogos marcados do tipo 21. Também podemos identificar sexagem fetal, com a marcação de um cromossomo X e um cromossomo Y no sexo masculino e a marcação de 2 cromossomos X no sexo feminino. Podemos também identificar a trissomia do cromossomo 21, com a marcação de 3 cromossomos 21, que identificam a doença de síndrome de Down. A técnica de Fish ela é bastante utilizada no diagnóstico genético pré-implantacional, ou seja, no âmbito da reprodução assistida, ela é bastante importante. O diagnóstico de melanoma, ela também auxilia nesse diagnóstico e em alguns artigos já vê bastante relevância a utilização dessa técnica. Agora, explicarei a técnica de microarranjos de DNA. Os microarranjos de DNA permitem a mensuração simultânea dos níveis de expressão gênica global e é um processo baseado na hibridização por complementariedade entre os ácidos nucleicos. Essa técnica apresenta as seguintes etapas, as quais explicarei mais à frente. Os microarranjos são utilizados na classificação e diagnóstico de vários tipos de cânceres, são também utilizados em genotipagem, na análise de expressão gênica e na determinação dos locais de ligação de fatores de transcrição. Bom, o procedimento inicia-se com a preparação de um microarranjo. O microarranjo consiste no uso de uma matriz sólida, geralmente vidro, o qual apresenta várias regiões específicas, chamadas spots. Nesses spots são depositadas, organizadas e imobilizadas sondas por meio da utilização de um robô. Essas sondas já foram explicadas anteriormente pela Natália Calisto e aqui serão utilizadas como material detector dos genes expressos. Depois da preparação do microarranjo, ocorre a preparação da amostra. Ela inicia-se com o cultivo de células em 2 soluções diferentes, uma contendo células de referência e a outra contendo células testes. Depois disso, é feita a extração do RNA mensageiro das células de cada solução. Esse RNA mensageiro será convertido em moléculas de DNA complementares, ou cDNAs, por meio de uma transcrição reversa, com a ação da transcriptase reversa. Esses cDNAs serão marcados com substâncias fluorescentes. No caso do cDNA da célula de referência, ele será marcado com fluoróforo CY3, qual aparecerá verde. No caso do cDNA da célula teste, ele será marcado com fluoróforo CY5, qual aparecerá vermelho. Esses cDNAs serão depositados nos spots juntos com as sondas. Caso haja complementariedade entre as sondas e os cDNAs marcados, ocorrerá um processo de hibridização. Posteriormente, a lâmina será lavada para a retirada dos cDNAs que não hibridizaram e não são de interesse. Para a captura das imagens, utiliza-se raios lasers para excitar a luminescência desses cDNAs, fazendo com que eles emitam luz. Essa luz será captada por um dispositivo de varredura, no caso um scanner, produzindo a seguinte imagem. Cada spot representa o valor transcricional de cada gene. As regiões vermelhas significam que o gene é expresso somente na célula teste. As regiões verdes significam que o gene é expresso somente nas células de referência. As regiões amarelas significam que o gene é expresso tanto na célula teste quanto na célula de referência. E as regiões brancas significam que o gene não é expresso em nenhuma das células. Bom, depois de todo esse procedimento, é feito o processamento da imagem e posteriormente a análise dos dados.
Depois da captura das imagens, é feito o alinhamento das grades, a fim de se obter uma aproximação do local de cada spot. Depois do alinhamento, é feito a análise da definição dos pixels de cada spot. Esses spots serão posteriormente avaliados em relação à qualidade para saber se eles permitem a mensuração precisa dos níveis de expressão gênica. Depois desses 3 procedimentos, é feita a análise dos dados. Ela inicia-se com a quantificação dos níveis de expressão gênica e com a normalização da marcação das amostras. Depois disso, é feita a identificação dos genes diferencialmente expressos e, por fim, a interpretação dos resultados. Em relação à técnica de hibridização genômica comparativa em microarranjos, também denominada de Array-CGH, analisa-se 2 tipos de amostra, a amostra teste e a amostra controle. Ambas essas amostras serão cohibridizadas em microarranjos e, posteriormente, é possível gerar uma imagem através de um scanner e essa imagem vai ser analisada em um software. Essa técnica nada mais é do que a marcação com fluorocromos diferentes, tanto no DNA controle quanto no DNA do paciente. E ao sofrerem cohibridização em uma plataforma fixa, essa plataforma ela possui inúmeras cópias de sequências gênicas já pré-estabelecidas. Essas cópias já estão fixadas nessa plataforma. E ao sofrerem essa cohibridização, ou seja, a relação, a complementariedade com essas sequências já pré-estabelecidas, podem ser visualizadas tanto o ganho de DNA, no caso de duplicações, quanto a perda de DNA, no caso de deleções. E também identifica-se não alteração nessa quantidade de cópias. E o que isso significa? Nem a perda e nem a ganho de sequências gênicas. Essa imagem, então, ela é visualizada, ela é obtida através de um scanner e ela pode ser interpretada através de um software. A variação do número de cópias de sequências gênicas, elas são comuns no indivíduo. Cerca de 5% do nosso genoma é composto por duplicações e deleções. No entanto, essas alterações não modificam nenhuma consequência fenotípica nos indivíduos normais. No entanto, em algumas patologias que identificam, por exemplo, retardo mental, e não são possíveis ser analisadas e nem identificadas alterações genômicas em técnicas convencionais de citogenética, elas são bastante utilizadas e são requeridas o tipo de técnica de CGH-Array. As aplicações de CGH-Array, elas são vastas e elas possuem vantagens por analisar todo o nosso genoma. Então, no caso da síndrome de Williams-Boring, ela foi bastante efetiva, descrita em artigos. Por quê? Porque essa síndrome, ela permite ao indivíduo apresentar déficits cognitivos, atrasos no desenvolvimento, por exemplo. E a técnica de CGH-Array, ela permite identificações de micro modificações, são pequenos rearranjos nessas sequências gênicas no genoma desses indivíduos. Então, nós podemos identificar, por exemplo, num aumento do sinal de fluorescência, uma duplicação. E nós podemos identificar também a diminuição desse sinal de fluorescência como uma deleção. No caso da síndrome de Williams-Boring, a gente pode visualizar no cromossomo 7 uma microduplicação com o aumento desse sinal de fluorescência e também uma microdeleção com a diminuição desse sinal de fluorescência. Bom, gente, por último eu vou falar um pouquinho sobre a técnica CRISPR-Cas, a qual é extremamente nova e para entendermos um pouco sobre sua funcionalidade é necessário voltarmos à sua origem. O sistema CRISPR, Clustered Regular Interspace Short Palindromic Repeats, traduzindo para o português, repetições palindrômicas curtas agrupadas irregularmente interespaçadas, consiste em um locus gênico presente em bactérias e arqueas, o qual é extremamente importante para a manutenção da vida desses indivíduos procariotos, uma vez que consiste em um sistema imunológico adaptável. Deste modo, para atribuirmos funcionalidade a esse locus gênico CRISPR, precisamos conhecer sua estrutura. Portanto, trouxe esse diagrama abaixo que mostra detalhadamente sua estrutura. Aqui possuímos a região promotora logo no início do locus CRISPR e mais à frente essas regiões repetitivas, que como o próprio nome já diz, são regiões repetidoras inseridas
nesse locus gênico. Mais à frente temos essas regiões espaçadoras, sequências espaçadoras, que possuem origem de material genético de agentes infecciosos que entraram em contato com esse indivíduo procarioto. Essas regiões espaçadoras são bastante importantes, uma vez que vão possuir papel-chave na atribuição e na adaptação do sistema imunológico desses indivíduos procariotos. Eu vou explicar como esse processo de imunização acontece melhor no próximo slide. E ao final do locus gênico, temos essa região codificadora para proteínas Cas. As proteínas Cas são endonucleases que vão possuir papel importante na clivagem do material genético de agentes invasores. Agora que já entendemos um pouco melhor sobre a estrutura do locus CRISPR, podemos atribuí-lo funcionalidade. No processo de imunização envolvendo o locus CRISPR em bactérias e arqueas, possuímos 3 subprocessos: o subprocesso de adaptação, subprocesso de produção do CRISPR-RNA e o subprocesso de ação do complexo Cas mais CRISPR-RNA. No diagrama ao lado é possível notar esses 3 processos. No processo de adaptação, um vírus invade a célula bacteriana e despeja seu material genético. Parte desse material genético irá compor um novo espaçador dentro do locus CRISPR. Esse locus será transcrito e dará origem ao CRISPR-RNA. O CRISPR-RNA será de extrema importância, uma vez que servirá como guia para proteínas Cas, que são endonucleases que promoverão a clivagem do material genético. Então, só haverá clivagem por homologia. Deste modo, apenas materiais genéticos que invadirem a célula homólogos a esse CRISPR-RNA serão, de fato, clivados. Então, num processo mais tardio, quando este agente infeccioso entrar em contato novamente com essa célula bacteriana e despejar para o interior do seu citoplasma o seu material genético, ocorrerá a ação do complexo Cas mais CRISPR-RNA, que promoverá a destruição desse material genético inserido na célula, deste modo produzindo e promovendo a imunidade contra esse agente infeccioso. Bom, agora que já atribuímos funcionalidade ao locus CRISPR, podemos entender melhor como ocorre a utilização da técnica CRISPR-Cas9 na terapia gênica. Em específico, na terapia gênica é utilizada a proteína Cas9, a qual cliva apenas substratos de DNA. Bom, então na utilização da técnica é sintetizado um RNA guia em laboratório, o qual, como o próprio nome já diz, servirá como guia para a proteína Cas9, permitindo a clivagem de sequências específicas por homologia. Deste modo, o pesquisador cientista pode definir a sequência específica em que deseja-se promover a quebra em dupla fita do DNA. Com isso, é possível a utilização da técnica em 2 segmentos. Primeiramente, no segmento de edição gênica, o qual promove a quebra em dupla fita de determinada sequência do DNA, por exemplo, uma sequência causadora de determinada doença, permitindo, então, a inserção de uma sequência reparadora, de uma sequência correta que não cause esta determinada doença. Outro segmento seria o silenciamento gênico, o qual consiste na quebra do DNA em dupla fita em uma determinada sequência específica, promovendo então a não expressão de determinado gene. Além disso, a técnica de CRISPR-Cas pode ser utilizada no teste rápido de COVID-19. Neste caso, é utilizada uma proteína específica, que é a Cas13a, a qual cliva somente substratos de RNA. Então eu trouxe esta notícia para ilustrar a temática. COVID-19. Teste rápido baseado em CRISPR recebe a aprovação de emergência do FDA. Este teste baseado na técnica de CRISPR-Cas13a, ele promove agilidade no diagnóstico, alta sensibilidade e especificidade ao SARS-CoV-2, que é o agente causador do COVID-19, e a detectação com baixa carga viral. Bom, mas como que ocorre a funcionalidade da técnica CRISPR-Cas13a no teste rápido de COVID-19? Primeiramente, é colhida do paciente amostras das vias respiratórias superiores, as quais são submetidas à detectação de RNA viral por Cas13a. Como foi dito no slide anterior, a Cas13a cliva somente substratos de RNA.
Então, no laboratório é produzido um RNA sintético que servirá como guia para essa castrase A, que é homólogo ao RNA viral do coronavírus. Deste modo, ocorrerá a clivagem apenas se houver nas células desse indivíduo RNA viral do SARS-CoV-2, agente causador do coronavírus. Mas como é que haverá a ciência pelo profissional da saúde de que esse indivíduo testou positivo para o Covid-19? Bom, utilizando a metodologia de fluorescência Sherlock. Ao complexo castrase A mais o CRISPR-RNA, que é o RNA sintético homólogo ao coronavírus, é acoplado uma sequência de nucleotídeos pequena chamada Sherlock, que apenas se ocorre a clivagem do RNA viral do coronavírus, ocorre também a clivagem dessa sequência de nucleotídeos Sherlock, causando então a fluorescência, atribuindo positivo ao teste de Covid-19. Bom, gente, e com isso finalizamos nosso trabalho. Disponibilizamos abaixo o código QR para acesso das referências e do trabalho escrito, de modo que é só você apontar a câmera do seu celular para esse código que será automaticamente levado para o nosso trabalho escrito, que contém as referências ao final do documento. Obrigado e bom estudo!